Que Deus nos abençoe, irmãs, com mais um estudo da palavra do Senhor e que possamos a cada dia, irmãs, crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O estudo bíblico de hoje tem como tema mãe e filhas. Gostaria que as irmãs abrissem no livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 16, onde está escrito da seguinte forma na palavra do Senhor: porque eu a hei de abençoar e te darei dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Em 1 Pedro 3,6. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Irmãs, Sara não foi simplesmente mais uma mulher entre tantas descritas na Bíblia. O Senhor estabeleceu entre nós e Sara um grau de parentesco muito forte, que é proclamado por Deus para nós como ela sendo a mãe das nações e nós suas filhas. E este grau de parentesco entre nós e Sara, ele é espiritual, pois somos descendentes na mesma fé em Jesus Cristo. Isto é, irmãs, glorioso, e temos que ter esta convicção em nossas mentes e vidas. Como está em Gênesis 17:16, porque eu a hei de abençoar e te darei dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Em 1 Pedro 3,6, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. O Senhor nos pede para olhar para Sara, como está em Isaías 51:2. Devemos olhar para ela com um coração de filhas, irmãs, na mesma fé, e entendermos o quanto essa mulher foi abençoada pelo Senhor a ponto de tornar-se a mãe das nações, até reis de povos sairão dela. Que grande bênção, irmãs, sabermos que temos essa filiação espiritual com Sara, sendo nós suas filhas pela mesma fé. Deus escolheu Sara para do seu ventre já amortecido pela velhice gerar um filho chamado Isaque, filho da promessa, da qual somos descendentes pela mesma fé em Cristo. Que maravilhosa revelação saber que do ventre de Sara toda a descendência de crentes salvos que existiram e existem, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar, pela mesma fé vieram de Sara e Abraão. Como está em Gálatas 3:29, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Em Hebreus 11:11, pela fé, também a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Em Hebreus 11:12, por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Em Isaías 51:2, olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu à luz, porque sendo ele só, o chamei, o abençoei e o multipliquei. Em Gênesis 17:19, disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua para a sua descendência depois dele. Em Gálatas 3:16, ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência, não diz, e as descendências como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência que é Cristo. Sara realmente era uma mulher admirável, irmãs. A Bíblia diz que ela, assim como uma mulher virtuosa, só fazia o bem a Abraão e não temia nenhum espanto. Essa parte final, não temer nenhum espanto, do versículo que se encontra em 1 Pedro 3,6, em outras palavras, significa dizer que Sara confiava somente em Deus e que ela
e que ele estaria com ela em todas as situações, peregrinando pelos vales, desertos, provações, e a ajudaria, dando-lhe forças para prosseguir em sua peregrinação de fé. Sua caminhada de fé juntamente com Abraão começou logo que se uniram, quando tiveram que sair da sua terra de Ur dos Caldeus, da sua parentela e da casa do seu pai para uma terra que o Senhor lhes mostraria. Gênesis 12:1. Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Em Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Irmãs, não deve ter sido fácil deixar tudo para trás, viver peregrinando errantes em outras terras. Pela fé, peregrinaram e viveram armando tendas e altares. Tendas porque passaram a ser peregrinos em busca do lugar que o Senhor lhes mostraria, e altares mostrando-nos que sempre adoraram ao único Deus vivo, e o Senhor estava com eles em todos os momentos da sua peregrinação. Em Gênesis 12:8, e moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Em Gênesis 15:1, depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Sara, irmãs, era uma mulher dotada de uma beleza muito grande. Era formosa à vista, só que seu legado para nós, suas filhas, não consistiu na beleza exterior, e sim no exemplo de fé que professava no único Deus que existe. Ela, como filha do Senhor, depositou toda a sua fé em um coração temente a Ele, como também tinha um espírito submisso ao seu amado esposo Abraão. Sara enfrentou muitas aflições em sua vida, como todas as mulheres que fazem profissão de servir a Deus. Mas notemos, irmãs, o cuidado de Deus para com Sara, onde está escrito em 2 versículos, por causa de Sara, demonstrando que Deus era o escudo de Sara, e nada nem ninguém iria lhe fazer mal, quando a livrou das mãos de Faraó, ferindo a casa de Faraó com grandes pragas por causa de Sarai. Em Gênesis 12:17, feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Como também fechou as madres da casa de Abimeleque por causa de Sara, quando ficou cativa. Como está em Gênesis 20:18, porque o Senhor havia fechado totalmente as madres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Sabemos que Sara era estéril e sua angústia em não ter filhos perdurou por muitos anos. A vida de Sara não foi uma vida fácil. Como está em Gênesis 11:30, Sarai foi estéril, não tinha filhos. Em meio às fraquezas humanas, como mulher, ela quis resolver o seu problema, sem esperar pelo Senhor. Quantas vezes, irmãs, agimos dessa forma, não esperando o tempo do Senhor? Sara, apesar de ser exemplo de fé, submissão, ela caiu em fraquezas, era humana e pecadora. Não era uma mulher diferente de nós quanto às nossas ansiedades e inquietações, inseguranças e fraquezas. Em Romanos 9:9, porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. Em Gênesis 17:21, a minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara dará à luz nesse tempo determinado no ano seguinte. Sara, irmãs, não esperou o tempo determinado pelo Senhor, que iria lhe dar um filho, e essa atitude de Sara custou-lhe muito caro, pois abalou o seu casamento, seu relacionamento com a sua serva Agar, e ainda resultou em uma divisão de povos até os dias de hoje. Todas as vezes que agimos segundo o nosso coração, iremos nos enganar e sofrer. Sara sentiu na pele a sua desobediência. E também será assim sempre conosco.
Em Gênesis 16, 2. E disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Em Gênesis 16, 3. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. Em Gênesis 16, 5. Então disse Sarai a Abraão: Meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos, o Senhor julgue entre mim e ti. No tempo de Deus, o filho de Sara, chamado Isaque, nasceu, de um ventre já adormecido, porque quem o prometeu foi o nosso Deus. E ela, pela fé, teve por fiel que Deus iria cumprir a sua promessa. Em Hebreus 11:11 está escrito assim: Pela fé também, a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Então, irmãs, que possamos nos alegrar grandemente pela grande graça de crermos no mesmo Deus e Salvador Jesus Cristo que Sara creu e teve fé, tendo o mesmo grau de parentesco eterno e sermos descendentes espirituais na fé em Deus que nos deu a promessa da vida eterna, a qual cremos. Em 1 João 2:25, e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Amém, irmãs?